Quem é Elcio Aníbal de Luca? Elcio Aníbal de Luca é um filho de Ribeirão Claro, filho de Aníbal de Luca e Dalila Rodrigues de Luca, de onde eu trouxe meus valores, casado com Imaculada, Alina de Luca, onde me ajuda a manter os valores que eu aprendi e desenvolvi durante a minha vida toda. E que valores foram esses? Antigamente eu não sabia que tinha nome os valores, né? Hoje tem nome, né? A ética, honestidade, credibilidade, sinceridade, verdade, né? Humildade, persistência, perseverança, segurança. São os principais valores que regem a vida da gente. E um que contorna todas essas questões, que faz com que isso permaneça, desenvolva e melhora, que é a espiritualidade com uma crença e fé real, né? E isso mantém todos esses valores sempre ajustado à realidade da necessidade da sua vida para você ser feliz e fazer os outros felizes. Meu pai era uma pessoa muito simples, minha mãe também, que conseguiram, com o seu trabalho, sair do nada e chegar a ser uma pessoa importante, influente e com dinheiro, né? Que com esse dinheiro puderam me mandar para São Paulo estudar, né? Então, essa coisa... Então, aprendi muita espiritualidade com minha mãe, a firmeza, a segurança com meu pai, né? Apesar dos dois. Meu pai quase não sabia escrever, minha mãe que ensinou ele a escrever, e ela tem o 5º ano primário, mas que vale muito mais o 5º ano primário do que os alunos nas faculdades hoje em dia, porque eles não sabem escrever, ler, não entende? Mas ela sabia muito bem até para me ensinar, né? Então, essa base foi muito importante. E aí eu encontrei uma família muito boa, e casei com uma filha dessa família que também tinha valores muito importantes, né? Aí isso permanece na gente e automaticamente você faz em casa, o dia a dia, as conversas nossas, é sempre conversa que leva aos filhos a perceber o exemplo, o pensamento, né? No dia a dia, você está conversando, mas fulano fez tal coisa, e você faz, sem perceber, você comenta. A sua atitude é natural, não é uma atitude com a preocupação de educar e transferir valores. Isso você faz naturalmente. Aí ela cria raízes, né? Assim aconteceu comigo, aconteceu na família da minha esposa, aconteceu, graças a Deus, com meus filhos também, que eu tenho maior tranquilidade, né? E até hoje nós convivemos diariamente, mesmo eles tendo as vidas deles independentes, né? Espero que meus netos digam a mesma coisa. Você falou de credibilidade. Como é que se constrói a credibilidade? Principalmente por atitude. Segundo, a verdade. A pessoa só tem credibilidade. A empresa que eu trabalhei durante 20 anos, né, entre os meus trabalhos, tive uma empresa chamada Serasa, que eu trabalhei durante 20 anos. Ela criou um nível de credibilidade tão grande, né, que ela pôde fazer, desenvolver o que aconteceu, o que desenvolveu de fato. Principalmente porque as pessoas passaram a ter certeza e confiança, né? Imagina as pessoas tinham que entregar seus dados pessoais para a Serasa. Ou a gente coletava os dados, independentemente do gosto dela, junto a cartórios, essas coisas. Os bancos tinham que entregar seu cadastro de clientes, com informações, né? Se não houvesse absoluta credibilidade na empresa, isso não aconteceria, porque você poderia usar de todas as formas que quisesse. Quando eu deixei a empresa, imagina, ela era pequena, tinha informações dos bancos, não todos, com dificuldade, um com receio de dar informação para o outro. Eu encontrei esse ambiente, não mandar, o Bradesco mandou, não, o Itaú já não chegou ainda, então ficava aquela luta. Eu precisava ter tanta credibilidade que ninguém perguntava nada mais para ninguém para receber os dados. Deixei a empresa com informação de todas as empresas brasileiras, de todo cidadão brasileiro, né? E com o cadastro de todos os bancos. Isso é credibilidade. Porque se eles não acreditassem que o que eu estava falando, o que eu estava escrevendo ia ser cumprido, isso não teria acontecido, o sucesso não teria acontecido. Então, e como é que você tem a credibilidade? Os valores que eu te falei, né? Ética é muito ampla, depois eu até comento um pouco sobre isso. Mas isso precisa ser claro.
aquilo que você faz tem que ser verdadeiro, aquilo que você fala, você cumpre. Aquilo que não deve fazer, você diz. Né? Aí as pessoas automaticamente, as empresas, também no mundo empresarial, passam a acreditar. Então a credibilidade no mundo dos negócios, ela é muito importante. Você até compra coisas de pessoas que você não acredita, mas você com o pé atrás, você sempre sem a dúvida, você prefere comprar alguma coisa de alguém que você acredita. Né? Aí a credibilidade é uma das bases da sustentabilidade. O mundo deveria ser maravilhoso hoje, porque o que desenvolveu em termos de possibilidade de aprendizado, de educação, o que desenvolveu a capacidade de saúde, o que aconteceu com a capacidade para segurança, né? A capacidade das igrejas passarem suas informações, seus conhecimentos, suas seitas, seus cultos, né? Tudo tem no mundo hoje para ser bom. E não é para todo mundo ainda. Então o mundo hoje, estando preparado, instrumentado para ser melhor, né? Ele está se esbarrando no seu próprio desenvolvimento, porque existem pessoas, e sempre existiram, né, que imaginam que o mundo acaba aqui e que ele quer tirar o maior proveito no menor curto prazo possível. Ou pessoas radicais, idealistas, que acham que aquilo que eles pensam, que falam, que querem, pode ser implantado em todo mundo. Só que hoje eles encontraram facilidades. Quer dizer, potencializou o bem e potencializou o mal. E cada dia mais essa questão vai aparecer. Porque quanto mais você tem recursos para dar velocidade para o bem e para o mal, né, nós teremos muitas coisas boas e muitas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Só que é explosivo isso. Tá certo? Então, você me pergunta, como é que as empresas é a mesma coisa. Tem empresas que preservam valores, essas empresas que preservam os valores todo mundo tem. Precisa ver que valor, preserva os valores politicamente corretos ou que faz com que a vida se desenvolva para o bem. Né? Então, e tem empresas que utilizam valores que são valores inadequados. Né? E aí tem uma corrente muito forte hoje no mercado que está levando o mundo a uma situação difícil. O exemplo forte foi no próprio Estados Unidos, né? E a gente vê hoje no mundo todo. Porque a gente fala muito em sustentabilidade, a gente fala em economia, em meio ambiente, né? A gente fala nessas coisas como necessárias para a continuidade do ser humano. Não é verdade? Aí, muitas empresas usam isso para construir o bem, outras empresas para utilizar isso como meio para atingir objetivos a curtíssimo prazo para elas. Outras pessoas, outros países até nem se interessam. Mas no lado financeiro, econômico financeiro das empresas, tem aquelas que constroem a empresa que faz coisa para ganhar dinheiro. Né? E tem aquelas empresas que ganham dinheiro independente das coisas que faz. Então, a empresa que pensa a longo prazo, que são empresas geralmente com valores sólidos, né? Ela faz coisas e por isso ela ganha dinheiro. Então, ela tem grande prazer e satisfação de desenvolver aquele produto que está levando um benefício para o cliente. Outra empresa quer vai ter um produto onde ela sabe que em 3 meses ela pode ganhar muito dinheiro e depois, paciência. Né? E o que aconteceu nos Estados Unidos? Essa gana de mercado de ações, o mercado financeiro, de ganhar dinheiro a curto prazo, fez a bancarrota dos Estados Unidos e levou, consequentemente, problemas para o mundo. Vamos procurar dizer isso de uma maneira mais simples. Né? A criação da sociedade anônima foi uma coisa maravilhosa. Foi a democratização da empresa. É fazer com que as pessoas comprem um pedacinho da empresa e participem do lucro daquela empresa. Né? Então, o acionista, o fundador, o dono, sei lá quem, que detém a empresa 100%, falou um dia,
nós pegamos um pedaço dela e vendemos, nós fazemos dinheiro para poder fazer essa empresa crescer e os resultados serão melhores e aqueles participarão dos dividendos, né? Ótimo, maravilhoso. Mas as pessoas precisam ter liquidez. Então tem a Bolsa de Valores, quem não pode mais, precisa daquele dinheiro, vende um pedacinho daquela empresa para outra, que são as ações. Mas isso virou um jogo, deixou de ter aquela objetivo inicial inteligente, que leva ao desenvolvimento e faz a sociedade participar dos interesses da empresa, né? Começar a se fazer um jogo, cria situações para valorizar a empresa, para que a ação suba, para valorizar a imagem, aí aqueles detentores do poder compram, vendem as ações na alta ou compram na baixa, cria a situação. Esse é um lado muito importante. Um lado altamente relevante nisso daí também foi a forma com que os bancos começaram a conceder crédito, né? E concediam muito bem, tinha instrumentos, os Estados Unidos tinham todos os instrumentos bons para fazer isso, mas começaram a criar os tal de derivativos, né? Você tem o crédito e a partir daquele crédito você gera recursos vendendo aquele crédito para outro, né? Pensando que essa cadeia não acaba. E a hora que começou essa cadeia a ter problemas, esbarrou num problema mundial. Então, isso daí é o seguinte, quem faz isso está pensando no dinheiro, na comprar ação, vender ação, né? Dar empréstimo e vender para outro. Quando não, vão administrar bem o crédito que você tem para o seu negócio, né? E, eventualmente, possa até repassar o crédito para outro, porque tem alguma dificuldade, alguma coisa. Mas virar isto um negócio, deixa o negócio principal abandonado. Então, as empresas que conseguem manter o seu negócio para ganhar dinheiro, elas constroem a sustentabilidade, constroem o futuro. As empresas que têm empresa para usar esses mecanismos inadequados, levam as empresas à bancarrota e países à bancarrota. É o que está acontecendo hoje. Só que, por que isso está pior hoje? Porque esses instrumentos, tanto para o bem como para o mal, se aceleraram, os países não aguentaram. A informação é imediata. Hoje cedo liga o rádio, diz assim, não, o presidente do Banco Central americano disse que o país vai se recuperar e tal, então as ações sobem, né? Daí, no dia seguinte, ou 2 dias depois, não, porque teve desemprego, saiu um indicador, ações descem. Isso não tem nada a ver com a empresa. Porque a empresa pode valer hoje 10 e amanhã 20, depois da manhã 15, não tem o menor sentido. O sentido tem o valor real da empresa. E que a empresa tem de valor? São o seu patrimônio, seus ativos todos, mas tem o seu conhecimento. Tem seus valores, valores intangíveis, são os valores dela, né? Isso que valoriza a empresa. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Eu costumo dizer o seguinte, as empresas, elas só existem para servir ao homem. Por isso que existe empresa, porque ela tem que atender uma necessidade de mercado, ela nasce para servir. Esse é o conceito básico da empresa. Se ela não for para servir o homem, ela não vai ter cliente, não é verdade? Os clientes ficarão insatisfeitos um dia, então ela tem que servir. Mas houve uma inversão de valores, né? Começaram a se pensar em empresas para servir o acionista. E isso começa a derrotar os valores básicos. Então, quando você percebe que a empresa tem credibilidade, quando você sente que ela trabalha nesse sentido, construção dos seus produtos e serviços, pensando nos clientes, pensando na sociedade. Isso é uma gestão para um mundo melhor? Faz parte, né? Faz parte, porque eu me lembro que quando a gente estava construindo a empresa, que falei que, não sei se eu comentei, mas a Serasa, quando eu assumi lá, era uma empresa, tinha 20 anos, mas era uma empresa pequena, pertencia aos bancos, havia necessidade de se criar uma base de credibilidade, né? Ela já era séria, os produtos eram bons, o presidente era um cara muito sério, mas ela ainda não tinha instrumentos e maneiras de elevar a confiança, né? Para que aquela seriedade, aquela credibilidade fosse mais difundida, né? Então, eu precisava construir o meu modelo de gestão, que eu já tinha dentro de mim, os meus valores vieram comigo. E, então, quando eu assumi a empresa pequena, sabia a potencialidade, eu imaginei a potencialidade dela,
Comecei a tomar minhas providências para organizar a empresa. As primeiras atitudes que tomei nessa empresa, que era pequena, é quando chega um presidente novo, todo mundo fica aquela fofoqueira incrível na empresa. Então, assim, né? Agora veio um homem aí que vai fazer essa empresa ficar boa porque ele tem fama. Ou então, veio um homem que vai cortar todo mundo. Um homem que eu não conheço, certo? Todas essas coisas saem de foca, cria uma instabilidade na empresa. Imediata, qualquer que seja a figura que vai assumir a liderança de qualquer coisa, num país, na empresa, na igreja, na sua casa, qualquer um que está assumindo uma posição, todo mundo ainda não tem formado uma imagem daquela pessoa. Essa imagem vem depois, quando ele pratica seus valores, né? A imagem é consequência da prática dos seus valores, né? Então, quando eu cheguei, eu disse às pessoas, olha, reuni as pessoas da empresa, falei, que eu estava assumindo, eu já estava lá, era diretor, né? Mas as pessoas, a empresa era pequena, me conheciam mais ou menos, tal. Eu disse, eu quero passar uma tranquilidade para todos, que essa empresa vai ter uma gestão dentro dos princípios cristãos, né? Isso pode ser um impacto, né? Estamos falando agora de religião ou empresa, né? Não. Por que princípios cristãos? Porque é aquele onde há um respeito humano, há um respeito. Um quer o bem do outro, né? E tudo se desenvolve quando você deseja o bem do outro, que o outro passa a confiar em você e vai te desejar o bem. Então, se você todo, dentro de uma empresa, trabalhar, então numa empresa, vai ter essa forma de agir, e nós também vamos adotar os critérios bíblicos, que se a árvore não dá frutos, ela é cortada. Portanto, nós sabemos aqui que os princípios cristãos de seriedade, honestidade, tá certo? Respeito um ao outro e respeito aos bens da empresa, aos seus próprios valores ativos ou intangíveis. Cada liderança traz seus valores, mas existe uma cultura interna na empresa, tá certo? Se a empresa já existe. Então, os valores da empresa, geralmente, ele vem do seu criador, ou dos seus gestores anterior. Mas, antigamente, não se falava dos valores, podia até falar de valor, mas não era isso isso não era explícito, escrito, não era uma coisa visível, mas era perceptível, né? E eu entendia que os valores eram uma coisa que não podia vir só de mim, eu já tinha dito o que eu pensava, como era, mas todo mundo precisa entender os valores. Então, como é que você faz isso? É botando todo mundo para participar da construção escrita, por exemplo, da formação tangível dos valores, né? Então, a gente chamou de valores compartilhados, porque cada valor nós fomos discutindo com todas as pessoas que trabalham na empresa, em fóruns específicos, para que o texto final da explicação de um determinado valor ele fosse entendido por todos, né? Compreendido por todos e porque era gerado por todos. Eles não mudam muito, porque uma coisa é uma coisa e fica claro, mas às vezes o entendimento não é tão claro para as pessoas. E a comunicação é a chave de todos os negócios no mundo, sabe de tudo. Desde a hora que você nasce, a primeira coisa que você faz é o médico dar uma tapinha no seu bumbum para você se manifestar, se comunicar, se está com as coisas estão em ordem, tá certo? E assim é a vida. Ela depende da comunicação. E a comunicação, para ser boa, ela precisa ter uma coisa muito importante, que são os conceitos, né? Então, o valor compartilhado é isto, é você escrever os valores junto com todos que você puder na empresa, para que a hora que eles forem escritos, todo mundo já participou daquilo e entende melhor, tá certo? Agora, eles precisam ser muito simples e muito claros, né? Os valores do ser Serasa. A gente chamava as pessoas na empresa de uma maneira diferente, porque na época que eu assumi a Serasa, uma das preocupações que eu tive algumas logo de saída, muito importantes, e uma delas foi essa, né?
As pessoas por aí tudo era chamada, todas as empresas eram chamadas assim, empregados, funcionários, né? Barnabés, tá certo? Era assim que Barnabé na área pública, assim que as pessoas que trabalhavam na empresa eram tratadas. E me incomodava um pouco isso, né? Por que me incomodava? Porque funcionário, que era a palavra mais usada, né? Operário, trabalhadores, né? Já estava evoluindo isso. As pessoas começaram a chamar de talento, sei lá, começou a chamar de companheiro por causa do Lula, outros começaram a chamar de colegas de trabalho e tudo mais, mas tudo assim, me soava muito falso, né? Na verdade, o que é as pessoas que trabalham aqui, o que é? Daí começamos a reunir, e aí eu explicava para as pessoas, olha, essa empresa aqui tem dono, são os banqueiros, né? Que eram os donos da Serasa. Mas imagina, os banqueiros, o acionista de qualquer empresa pode comprar o prédio, os computadores, as mesas, contrata pessoas. Mas ele não faz, o acionista não faz a empresa. Quem faz a empresa são as pessoas. Portanto, nós somos a empresa. Né? E isso a gente fala, nós somos a empresa. E aí se evoluiu para uma frase chamada assim, a Serasa somos nós. Né? É o entendimento que eu queria passar para eles isso. Nós temos que levar o resultado da empresa e tudo, mas quem faz isso tudo somos nós. Se eu quero crescer na empresa, eu que faço. Né? Se eu quero que a empresa cresça, eu que faço. Por que eu quero que a empresa cresça? Para dar dinheiro para o acionista? Sim, mas eu vou ganhar também, que vai abrir espaço para que possa ser promovido. Portanto, nós somos a Serasa somos nós. Um corpo só. Aí me veio a ideia de, peraí, somos um corpo só, corpo humano, ser Serasa. Entendeu? Não é porque a ser e Serasa começa com essa. Uhum. É por isso, porque é ser humano. E o ser Serasa não era uma pessoa. O ser Serasa era o corpo. A empresa e mais as pessoas. Isso é o ser Serasa. É um conceito difícil de entender, mas na hora que você viveu esse desenvolvimento, as pessoas se apaixonaram por isso. Se apaixonaram porque depois era verdade que eu falava. Eu falava assim, ó, se a empresa cresce, você cresce. Eu fiz até uma metáfora, se a empresa cresce, você cresce. Se você cresce, a empresa cresce. E você, para crescer, precisa educação, aprendizado, conhecimento, né? Treinamento, preparo, trabalhar com valores, para você crescer. Agora, você é um ser humano. Você não pode ser isso aqui na empresa e ser outra coisa lá em casa. Se você compartilha com esses valores, você tem que ser feliz aqui e feliz em casa. Para ser feliz em casa, você tem que sair daqui contente. Você sair da sua casa contente, você chega feliz aqui. Agora, se alguma das coisas não der certo num dos lados, porque por algum motivo aconteceu naquele dia, o outro tem que compensar. Senão você não é feliz. Você fica triste em casa e triste na empresa. Ou alegre em casa, alegre na empresa. Um dos dois você pode ficar triste um dia. Então as pessoas começaram a entender o que era participar de uma empresa. Né? Aí vieram os valores compartilhados, foram construídos em cima disso. Mas os básicos é assim, o ser Serasa, que era o que era anteriormente. Por que não chamava funcionário? Só para você entender, porque eu não gostava da palavra. Funcionário. Ele veio para fazer uma função na empresa. Então, você ouvia muito comum, a pessoa fazia uma coisa, não, aí o chefe vinha, tinha chefe, né? Chefe vinha e falava assim, faz isso aqui, eu estou pago para fazer essa função, né? O cara não passava da função. Ou então eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais porque faço bem a minha função. Isso é um conceito de exército, onde o soldado tem que fazer o que manda o cabo que manda o sargento, não interessa. A função dele é aquela, não dá palpite como é que vai atacar o inimigo, mesmo que você saiba o franco melhor para atacar. Não pode falar, senão você vai para o xilindró. Esse é o conceito antigo do militar. E isso me chamava a atenção. Falar funcionário é um termo militar, não serve para nós. Nós somos um corpo só. É por isso que eu não queria esse nome. Aí começamos a chamar de ser Serasa. Serasa somos nós, ser Serasa. Aí em cima disso eu construí a figura, baseado nesse cresce um, cresce o outro, né? Que para que é? Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço acontecer isso? Né? Eu quero saber como. Né? Uma das coisas fundamentais é a ética. Né? Outra coisa é excelência, né? Outra coisa é ser empreendedor. Né?
E outra coisa está baseada naquilo que falei no primeiro dia, princípios cristãos. O que é isso? Ser ético. Aí eu precisava fazer com que a comunicação fluísse na empresa com facilidade, todo mundo entendesse o que é ética. É muito complicado esse negócio de ética, é bonito falar, né? Mas se você tem teorias, tem pensadores, você pode estudar isso a vida toda, é lindo, maravilhoso, um estudo fantástico. Mas ela tem que ser, a prática da ética, ela tem que ser simples. Então eu disse para as pessoas, olha, vamos entender ética aqui para a empresa nossa. Ser ético é fazer tudo aquilo que tudo que você fizer não vai fazer mal a ninguém e a nada. Se tudo que você fizer na vida, que você não prejudique, não faça mal a ninguém e a nada, é ético. Esse conceito nós temos que aprender a guardar. Tudo que você fizer na empresa, não prejudique seu colega, não prejudique a empresa, não prejudique o cliente, não prejudique o fornecedor, seja ético. Ficou simples e de entendimento. De poder discutir com todo mundo isso, se for um desenvolvimento, claro, estou simplificando e resumindo agora. Né? Ser excelente, né? Em tudo que faz. Olha, não adianta você buscar fazer o necessário, o suficiente. Você tem que querer sempre o melhor, ser excelente. Você nunca vai ser excelente. O princípio da humildade. Você nunca vai ser excelente. Você vai buscar a excelência para você. Mas não adianta você ser excelente no trabalho que você faz. Você tem que ser excelente nisso, ser excelente nas coisas da empresa, do bairro que você mora, na sociedade que você está, dentro da sua família. Então você tem que buscar excelência sempre. Esse é o conceito de ser excelente. Então, o ser Serasa tem que ser ético, tem que ser excelente. Né? Busque excelência sempre. Ser empreendedor. Né? Essa é uma grande dificuldade. Eu falava na época, eu falei assim, todo mundo pensa que ser empreendedor é abrir uma padaria. Tinha aquele negócio do engenheiro que virou padeiro, aquela coisa toda. Né? Eu dava esses exemplos, falava, esse empreender não é você fazer seu próprio negócio acontecer. Isso é ser empreendedor. Mas dentro do seu próprio trabalho você pode ser empreendedor. O que é ser empreendedor para nós? É você fazer a mesma coisa que outro faz, só que você vai fazer no seu trabalho. Né? Tudo que você fizer diferente, melhorar, né? E que traga resultado, e que não prejudique nada, num caso com responsabilidade social, portanto, você empreende, faz alguma coisa para o produto, para o serviço que você faz, com responsabilidade social. Quer dizer, não cause na sociedade nenhum dano, nem na empresa, nem na sociedade. Sociedade anônima, sociedade que existe em torno, tá certo? Isso é ser empreendedor. E ser gente. O que é ser gente? Isso não fui eu que vou dizer, vou só repetir. É arrumar o próximo como a si mesmo. Se você tem o seu colega, se você quer o bem dele, o fato dele crescer não vai ser um mal para você. Vai ser um bem. Porque se ele cresce hoje, ele precisa ter espaço na empresa, senão que a empresa abrir espaço porque ela cresceu. Então vai abrir espaço para você também. Então você sempre quer que o outro vá muito bem para você ir bem. É igual no casamento. Você só é feliz se você querer o bem do outro, né? Sempre o bem do outro. Eu me lembro que quando eu mudei o meu modelo de gestão, eu pus uma palavra dentro dos conceitos que eu trabalhava na empresa. Até lembrando você, eu falei que é a comunicação que tem mais importante. E para você comunicar bem, as pessoas precisam conhecer os conceitos. Os conceitos têm que ser simples para a pessoa lembrar. Quando você fala ética, você lembra. Não faço mal a ninguém nem a nada. Pronto, lembrei. Tá certo? É fácil, não fica difícil, eu não tenho que estar explicando. Eu não tinha uma palavra na época para falar que eu queria que a empresa fosse eterna. Né? Queria que a empresa subsistisse ao tempo. Então, eu chamei de perenidade de empresa. Né? Depois, mais tarde, os estudiosos começaram a chamar de sustentabilidade, eu achei ótimo. Né? E mais fizeram, explicar, desenharam isso, falaram o que é sustentabilidade. É cuidar do meio ambiente, para que a vida continue, não seja degradada pelo ambiente. Né? É o resultado econômico para poder realizar essas coisas. E é o social para que as pessoas vivam bem, com saúde, com segurança e tudo mais. Isso que é entendido como sustentabilidade. Eu vi aquilo, achei ótimo, incorporei no meu modelo de gestão, achei excelente. E falei, puxa vida, mas isso assim, isoladamente, a Triple Bottom Line,
me falta alguma coisa. Então, no meu desenho, eu acrescentei gestão para dizer, isso aqui tem que ser integrado, isso aqui você tem que ter para atender a sociedade, você tem que ter recursos realmente econômicos, né? Então, você precisa dessas três vetores mesmo. E depois, trabalhando com o tempo, falei, puxa vida, pensei, né? Como eu fico sempre refletindo sobre a questão de gestão, mas na verdade, a questão é complicada porque se não houver valores com bons propósitos, nada disso vai acontecer. O que é o seu legado pessoal, o seu propósito de vida? Olha, eu tenho realmente meu desejo, acho que é uma coisa que está em mim o tempo todo. Pode ser chamado de legado do que for, mas eu sempre desejei, no que eu fosse realizar, participar, estar dentro, que eu conseguisse, já que estou convencido dos meus valores, eu já experimentei-os e percebi que o mundo pode ser melhor você trabalhando com valores que agregam dentro de ética, dentro de responsabilidade social, dentro de preocupação com o outro, com a preocupação que o mundo continue existindo, que não é só herança para os meus filhos, mas que cada um de nós tem que dar a sua contribuição para que o mundo seja melhor. Hoje chamo de sustentabilidade essa coisa, mas a minha contribuição para a sustentabilidade do mundo, né, é que eu me esforço para acontecer. E isso não é porque eu estou. Acho que toda pessoa tem esse direito e a sua obrigação de pensar assim. Só que, como o mundo é feito de positivo e negativo, senão ele não existia, existe o mal e o bem, né? E o mal e o bem é que fazem acontecer as coisas. Então, pensando em legado, eu fico pensando exatamente isso. Desde que eu me conheço por gente, estou interessado em fazer coisas que construam positivamente. Se todo mundo pensar assim, você está construindo um mundo melhor, tá certo? Se todo mundo não pensar, aqueles que pensam realizam e minimiza os danos que os outros podem causar. Se você conseguir conquistar outras pessoas para partilhar com você dessa vontade de melhorar o mundo, você salva o mundo. Se o outro lado entender que o mundo é para se viver logo e aproveitar materialmente dele o máximo que pode enquanto ele está aqui, aí o mundo vai embora, né? Então nós temos essas duas figuras e tudo na vida assim. Não existe nada na vida e por isso que a vida existe, é porque existe o bem e o mal, o positivo e o negativo. Essa é a vida. O que nós temos que fazer na vida, e dentro da nossa cabeça é a mesma coisa, né? Evidentemente, existem os pensamentos maus e os pensamentos bons. Qual for o mais forte é que vence. Você é o lado que vence, né? É assim tudo na vida, né? Então eu penso o legado é aquilo que você constrói para deixar o bem. Se eu estou deixando um legado, eu luto por isso. Escrevi até um livro com vontade de gestão para o mundo melhor. Então eu estou pensando que isso daí que eu pratiquei e que deu resultado pode contribuir para melhorar o mundo. Eu fico muito feliz quando eu vejo grandes empresários falando, estou com o seu livro na cabeceira da minha cama. É bom você pensar, você refletir e praticar para que isso é legado, né? Você pensa, pratica. Se estiver errado, você muda, acerta, para atingir os seus propósitos, né? Se você quer atingir os seus propósitos, atinge e você multiplica, você está deixando alguma coisa. Isso é legado, no meu ponto de vista. De gestão você pensar realmente e praticar um modelo de gestão que dê sustentabilidade, mas pensando sempre assim, com bons propósitos, para que as pessoas sejam felizes agora e depois, né? E ninguém precisa lembrar de você, basta que isso fique.